De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aí pela rádio e pela TV, muito obrigado pela sua audiência. A população indígena sempre teve baixos índices de escolaridade. Nesse ano, a Unicamp acabou de anunciar que vai oferecer um vestibular indígena a partir de 2019. A gente vai discutir esse assunto aqui nesse segundo bloco do Redação e para debater esse assunto, nós recebemos hoje aqui o antropólogo Benedito Prézia. Ele é fundador de um programa muito interessante na inclusão de jovens indígenas na educação superior. Ele tem um doutorado, inclusive, nessa área de antropologia e atua junto às comunidades indígenas desde muito tempo. Só o doutorado foi em 1983, é isso, doutor? Não, em 83 eu comecei a atuar na área indígena. Ah, tá. O doutorado veio depois ou antes? Veio depois. Ok. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, doutor, para a gente discutir esse assunto que é tão relevante e a gente discute muito pouco, né? O número da população indígena nas universidades, ele é baixo, historicamente sempre foi. A gente tem essa novidade da Unicamp já a partir de 2019, parece que 2019 já é o ano que vem, né? Não, mas é que vai acontecer aí toda uma preparação para isso. Mas vamos falar sobre esse projeto que o senhor coordena, é um dos fundadores, que é o programa Pindorama da PUC. Explica para a gente o que esse grupo lá na PUC estuda, desenvolve nessa área da educação da população indígena. Então, esse programa surgiu a partir de demanda da população indígena que vivia na cidade de São Paulo, porque eles queriam justamente ter acesso ao ensino superior. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com esses povos, porque eles sempre foram relegados aí para a terceira classe, né? E porque também é meio complicado essa questão de educação indígena, porque, primeiro, a gente não pode esquecer que os indígenas, a educação se faz através da família e da comunidade. E aí depois que entra essa segunda fase, que seria uma educação escolar, que aos poucos está sendo ampliada, e hoje praticamente acho que tem em torno de 300 mil estudantes indígenas nas aldeias. A questão do... Isso ensino básico. Ensino básico. Uhum. Então havia uma certa, vamos dizer, demanda para ensino superior e foi alguma coisa relativamente recente. Então, no ano 2000, 2001, que houve em alguns lugares experiências, né, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e em São Paulo, a partir do cursinho da Poli, que abriu para jovens indígenas, só que eles estavam no impasse, não sabia como chegar na universidade, porque o único vestibular que se apresentava era da FUVEST, e eles sabiam que era muito difícil entrar. Então, um deles me procurou. Quando o senhor diz o único vestibular, é o único vestibular com uma cota para indígenas, é isso? Vestibular normal, né? É normal. Para qualquer pessoa. Porque não havia... porque era uma universidade gratuita. Porque um dos problemas também é o acesso para pagar uma universidade isso, a gente de boa está falando qualidade. da década de 80, né? O senhor está falando mais ou menos isso? Não, aí isso daí já era em 2001. 2001 já, ok. Então é relativamente recente. Na época não se falava em cota. Cota foi um programa bem mais recente, foi na época do governo Lula. Uhum. Né? Então havia um impasse e uma falta de perspectiva. Então nos procuraram. E como tinha contato na PUC, então procurei uma professora, ela falou assim, eu acho que é possível, né? E aí soubemos também que havia uma outra, que era professora na área de psicologia, que já estava delineando alguma coisa assim próxima. Então, eu, como era da pastoral indigenista, então houve vamos dizer, um encontro de três, né? De três interesses. Então, do indígena que nos procurou, da PUC, que começou a delinear esse formato, e da pastoral indigenista, que ajudou a bancar a inscrição da primeira leva de indígenas. Era interessante até o senhor comentar, senhor Benedito, porque, eu estava lendo, né, pesquisando sobre o assunto, e existe essa dificuldade mesmo da educação básica, né, para o ensino superior pelos jovens indígenas. Inclusive, essa iniciativa da Unicamp é fazer esse vestibular separado.
um vestibular específico para jovens indígenas. Essa diferenciação de tipo de prova, no caso que a gente está falando aqui de vestibular, se faz muito importante, porque assim, a educação indígena é diferente da educação nacional brasileira? Seria mais ou menos isso? Então, isso daí discute-se. Por exemplo, seria talvez a forma de ingresso. É o que já acontece na UFSCar. A UFSCar tem um vestibular diferenciado para os indígenas e que é diferente do vestibular que acontece para os demais alunos, né? Nós, da PUC, a gente achava que seria importante ter um vestibular, quer dizer, eles serem admitidos pelo vestibular igual aos demais, porque não é um modelo de cota, a gente chama de reserva de vagas, porque também a gente viu que eles precisariam ter uma qualificação suficiente para poder acompanhar o curso que eles escolhem. Porque não adianta ter uma facilitação na entrada, depois o pessoal ficar pelo caminho, não conseguir acompanhar. Porque a maioria, ou quase a totalidade desses alunos, vem de escola pública. E, infelizmente, a gente tem que reconhecer a deficiência de escola pública. E essa primeira turma, quando se apresentou, eram 36 alunos que não tinham dinheiro para pagar a inscrição do vestibular, que era R$100. E aí pediram para a diocese, né, de assumir. Então, aí o cardeal precisou garantir com a PUC, se eles entrassem, iam ter, de fato, a bolsa integral, né? Então, foi assim que entrou a primeira leva, passaram 26 alunos no vestibular, porque a PUC disse que daria a bolsa para todos que passassem, mas achava que iam passar 4 ou 5, né? Então, foi uma surpresa. Aí, no ano seguinte, reduziram as bolsas para 12, que também é um número bom e também razoável para a gente acompanhar. Esse lance da educação, quando a gente fala no Brasil, já é um problema, né? A gente discutiu, inclusive, né, Hélio, recentemente aqui no Redação, sobre educação, que já é difícil para a população, principalmente de periferia, ter acesso ao ensino superior. E, de repente, algumas políticas públicas, elas são mesmo necessárias para poder tentar ajustar essa questão social. E é interessante ver o professor falando, porque, mais uma vez, a gente percebe que existe um problema na educação básica, né? Igual ele falou, é a questão do vestibular separado para os indígenas ou não. É um assunto que as pessoas discutem isso. Qual seria a melhor maneira? A PUC, no caso, optou por ser o mesmo vestibular, porque a pessoa teria que ter uma qualificação mínima para entrar na faculdade. Ou seja, se o problema fosse resolvido na educação básica para os jovens indígenas, talvez não seria necessário ter um vestibular separado. Tem um detalhe que eu acho que é importante a gente pensar na estrutura de Brasil, né? O senhor sabe de cabeça mais ou menos qual é a quantidade de indígenas, pelo menos mapeados, a gente pode dizer assim, que a gente tem no Brasil hoje? O senhor saberia de cabeça? Eu tenho um número aqui, 896 mil indígenas, distribuídos em 305 etnias, são 274 línguas indígenas faladas. Estou falando certo aí, doutor? Das línguas talvez um pouco menos faladas, porque tem algumas já morreram. Ou são muito poucos falantes, Entendi. 4, 5. Né? Mas um outro dado que eu tenho aqui é o Censo da Educação Superior de 2015. O INEP mostra que são mais de 32 mil indígenas matriculados na educação superior do país nesse período. E 2015. o que eu ia falar é que é o seguinte, então você tem quase 900 mil indígenas no país e, obviamente, você tem um trabalho que é feito, inclusive, para que eles possam preservar a sua própria cultura. Mas, ao mesmo tempo, existe uma interação natural entre a população indígena e o que a gente pode chamar de uma população mais urbanizada. E aí é que tem eu diria, um impasse que acaba sendo tanto de pessoas que estudam as populações indígenas, etc., quanto na questão que tem a ver com proporcionar possibilidades de estudo formal para essas populações, porque ao mesmo tempo que se busca preservar uma identidade de cada população indígena, também tem vários indígenas que também querem ter acesso ao ensino superior. Como você comentou que lá no começo desse projeto da PUC, você tinha gente
indivíduos da população indígena dentro da cidade de São Paulo, né? Porque tem gente que às vezes não se liga nisso, mas você tem populações indígenas dentro da cidade de São Paulo que queriam, de alguma maneira, ter acesso ao ensino superior, mas mesmo o processo que é anterior a isso tem também uma questão de preservação dessas populações. E aí acaba tendo, ao mesmo tempo que você tem uma separação, você tem uma junção também entre população urbana e indígena. É um impasse constante isso, não é? Então, isso faz parte da dinâmica, vamos dizer, da história indígena no Brasil. Uhum. Porque primeiro teve... Desde o descobrimento já tem esse impasse. Não, depois teve todo o processo de colonização do Nordeste que foi assim, muito violento. E praticamente quase que a metade da população indígena, ou 40%, situa nessa região. E são indígenas que já estão com 200, 300 anos de contato. Quer dizer, a maior parte perdeu a língua, houve uma miscigenação muito grande, até com negros, né? Então, são indígenas que estão no contexto urbano. Em São Paulo, em torno de 12 mil desses indígenas que vieram para cá, eles foram para São Paulo não como indígenas, mas como migrantes, foram procurar trabalho, né? E muitos se localizaram em favela, nas periferias. Então, quando nós começamos esse programa, há 15 anos atrás, houve uma crítica do representante da FUNAI, que estava no MEC. Então, ele falou assim, com isso vocês estão estimulando a saída dos indígenas da aldeia. Eu falei, não somos nós que estamos estimulando, eles já estão aqui. Nós criamos esse programa para apoiá-los, né, para dar uma perspectiva. Mas eu tenho a impressão de que, nesse processo, que é natural, de mudanças, as aldeias estão cada vez, talvez, eu não sei o percentual, mas há ainda um percentual de tribos, de grupos indígenas que têm quase nenhum contato com a civilização urbana, mas isso tem reduzido muito, até por conta mais, né? da ocupação territorial que o Brasil tem ao longo de todos esses anos. Mas quando a gente fala em educação superior para indígenas, ou mesmo educação básica, ensino fundamental, médio, é inevitável que isso ocorra, e isso vai continuar ocorrendo, e eu imagino, professor, que vai chegar ao ponto em que essas pequenas aldeias que ainda existem hoje, com grupos reduzidos de 200, 300 indígenas, 300 indivíduos da tribo, vai acabar deixando de existir. Por que eu penso isso? Porque eu não consigo conceber a ideia de que um grupo vai sair da aldeia, vai para a universidade e vai voltar para a aldeia. Porque voltando para a aldeia, como vai ser a vida na aldeia depois de adquirir o conhecimento da universidade? Vai aplicar em quê dentro da aldeia? A aplicabilidade tem que ser no ambiente urbano. Inclusive, é uma questão interessante essa daí, porque eles pleiteiam muito para ter o acesso à educação superior nessas áreas, por exemplo, como engenharia ou qualquer uma medicina. Se bem que medicina, muitos deles acabam ingressando e volta para ajudar a aldeia. Mas áreas como engenharia, por exemplo, para eles atuarem na zona urbana, porque teve um programa recente do governo federal para o incentivo de cursos em licenciatura, né? Uma bolsa para povos indígenas, para que eles fossem fazer pedagogia, letras, matemática e afins, né? Para eles voltarem para a aldeia, né? E educar, porque tem muitas escolas ainda nas aldeias, né, professor, onde as crianças são educadas lá e tem uma carência de professores. E interessante esse programa, porque daí dá a bolsa, né? Ele vai, estuda e volta para ajudar a comunidade. Mas eles também anseiam em ter outras profissões para atuar na zona urbana. Então, acho que tem dois níveis, né? O primeiro nível é justamente a formação de professores para atuar em escolas indígenas. Então, o impasse é fazer com que eles sejam bem formados, impasse não, é o desafio, sejam bem formados e formados de uma forma para respeitar a cultura daquela comunidade. Então, a escola precisa ser diferenciada, bilíngue e autônoma, o que é muito difícil dentro do modelo, porque a maior parte das escolas são ligadas à Secretaria Estadual de Educação, que tem um modelo, um pacote. Né? Tá. E o outro ponto é justamente desses jovens que entram em universidades ou em programas, já numa perspectiva mais profissionalizante. Então, o importante, muitos deles, por exemplo, aqui em São Paulo a gente vê, são pancararus,
eles se formam com a perspectiva de voltar para a aldeia. Mas chegando lá na aldeia, não tem trabalho para todo mundo. Então, a gente teve o caso de um rapaz, um assistente social, se formou, voltou para Pernambuco, e depois de 3 meses, o pessoal falou, olha, você não vem aqui tirar nosso emprego, né? É a história do cobertor curto. Então, ele retornou para cá e trabalha agora numa instituição de idosos, tudo, né? Então, é sempre desafiador. Eu acho que é importante pensar numa escola indígena diferenciada que possa fazer com que eles se mantenham dentro da sua cultura, não precisar migrar. Quando você fala daqui a um tempo não vai haver mais indígena nas aldeias, então não sei bem se foi isso que você falou, mas fica sempre essa pergunta. Quer dizer, em 92, foi um dos antropólogos, o Hélio Jaguaribe, diz que no ano de 2000 não ia ter mais indígenas porque todos estariam integrados na sociedade brasileira, né? E, ao contrário, a população indígena está crescendo, porque ele está tendo também um aumento da consciência étnica. Então, esse aumento não é só vegetativo, quer dizer, não estão só crescendo porque estão nascendo mais, mas está tendo uma retomada dessa consciência. São os chamados indígenas resistentes. Teve uma época que falava que eram os renascidos, ressurgidos. Então, eles questionaram e falaram, não somos ressurgidos, nós não morremos, a gente está resistindo. A gente quer continuar aqui com a nossa cultura e dentro da comunidade que a gente já existia. Então, isso é um fenômeno muito forte no Nordeste. Havia, inclusive, 2 estados que não tinham indígenas, o Piauí e o Rio Grande do Norte, e agora passaram a ter, e também no Pará, na região lá de Marabá, Altamira e Santarém, que foram regiões de antigas missões que praticamente desapareceram com população e que estão retomando. E retomando com outro visual. São mestiços, cabelo enrolado, e muitos não reconhecem. Na PUC, uma vez, uma professora falou assim, apareceram os negros dizendo que eram índios, né? Esses negros, quem que eram? Os Pancararu. Então, um deles, não era um Pancararu, mas um Pataxó, ele falou, se nós temos o cabelo enrolado, se nós somos mais escuros, se a gente perdeu nossa língua, isso são cicatrizes de 500 anos de violência. Mas, apesar de tudo, estamos vivos. Tá certo. Então, acho que é vamos dizer, um momento importante, né? E a gente também entender que a cultura é dinâmica, né? Então, um deles falou assim, vocês ficam cobrando da gente de andar aqui, como há 500 anos atrás, sem roupa, com arco e flecha, por que vocês não se vestem com Pedro... Isso aí é coisa de turista que vai visitar tribos, né? Ele falou assim, por que vocês não se vestem como Pedro Álvares Cabral, né? Seria a mesma coisa. Doutor Benedito, eu queria agradecer muito a sua presença, muito obrigado, e que o senhor possa voltar mais vezes aí quando a gente discutir esse assunto da população indígena. Muito obrigado pela sua presença. Tá, pois não, muito obrigado. E sou muito grato de poder retornar também a uma televisão adventista, como antigo estudante do IAE. É verdade, me sinto muito honrado. Instituição, né? Muito obrigado, doutor, muito obrigado. A gente faz uma parada para o intervalo, na volta a gente discute sobre 2 estilos de viver a vida. Pôr o pé na estrada e desbravar o mundo ou fixar raízes. Enquanto a gente faz um intervalo muito rápido, corre lá na nossa página do Facebook e responde aí qual dos 2 estilos você se identifica mais. facebook.com/ntjornalismo. Redação volta já.